Olá, boa tarde. A Amazônia é um tesouro inestimável. Nós possuímos a maior floresta do mundo e também a mais elevada concentração de água doce e biodiversidade do planeta Terra. Por que eu comecei o Amazônia Mulher de hoje falando isso? Porque a minha entrevistada é cientista social, ela foi reitora da Universidade Estadual do Amazonas e hoje é professora da Universidade Federal do Amazonas e dedica-se a investigar a sociologia contemporânea na Amazônia. Eu estou falando de Marilene Correia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marilene. Muito obrigada pela presença. Marilene, quando nós falamos em sociedade contemporânea da Amazônia, nós estamos querendo falar de quê? Então, nós estamos falando do modo pelo qual a Amazônia se insere no Brasil, do modo pelo qual o mundo vê a Amazônia, do modo pelo qual os grupos sociais se ambientam na Amazônia, que trabalham, que produzem sua riqueza, da preocupação simbólica que as pessoas que estudam o imaginário e que estudam as formas culturais têm sobre a Amazônia, de todas as formas de conhecimento e de todas as redes de conhecimento que se constituem a partir da Amazônia. Em suma, nós estamos falando de vários processos socioculturais, de economia, de sociedade e de cultura. Marilene, quando as pessoas costumam falar em Amazônia, em outros estados, eles lembram que tem índios, tem florestas, biodiversidade, realmente, de fato, isso é real. Mas, segundo uma pesquisa realizada pela PNUD, o índice de desenvolvimento aqui no Amazonas ainda é baixo comparado a outros estados. Isso se deve ao quê? A falta de recursos ou ao esquecimento da Amazônia mesmo? As duas coisas. De um lado, a Amazônia não é muito conhecida. Ela é conhecida de uma forma em que a imaginação das pessoas pensa que ela é. Mas, na verdade, a Amazônia é um conjunto hoje de 9 estados, a chamada Amazônia Legal. Esses estados têm histórias diferentes, têm modos de ocupação diferentes, têm forma de sobrevivência e organização econômica diferente, mas eles constituem uma unidade física, fazem parte do bioma que nós acabamos de falar, da região hidrográfica, ou seja, a maior região hidrográfica do mundo, e hoje a maior biodiversidade do planeta, é um dos países considerados mega biodiversos. Então, essa parte da Amazônia, que é conhecida literariamente, ou é conhecida a partir das ciências da natureza, ignora uma outra parte, que é a Amazônia que faz parte da Federação Brasileira. É a Amazônia que se organiza em municípios que são enormes e que são precários. É a Amazônia que tem uma população muito diversa do ponto de vista cultural, uma população de índios, uma população de migrantes muito grande, uma população de caboclos adaptados, uma população que veio remanescente da borracha e uma população que chega com mais intensidade a partir da Zona Franca. O centro de concentração da floresta propriamente dita, a floresta menos intocada do planeta, menos tocada do planeta. Então, nesse sentido, é mais preocupante porque o Brasil desconhece as dificuldades que os governos, que os grupos sociais, que a inteligência e que a população tem para manter a Amazônia da forma como ela está preservada. Marilene, por exemplo, esse baixo desenvolvimento dá-se também, você acha, que eu queria que você explicasse agora, a questão de nós, amazonenses, não termos um grande amor assim pela nossa terra, por exemplo, quando perguntam a cor pardo, vem da onde a cor pardo? Eu não consigo ir numa loja de tintas, eu não encontro a cor parda lá. Então, assim, muitos amazonenses falam, qual é essa cor parda? Então, e lá fora, ainda hoje, século XXI, quando você mora no Amazonas, você mora em Manaus, no Amazonas, as pessoas pensam que a gente anda aqui em barquinhos, que tem índio por todo lado, que tem, o nosso animal de estimação é o jacaré. Então, assim, a gente não sabe explorar a nossa Amazônia como é devido, a gente não sabe passar aos outros como de fato é a nossa Amazônia. Você acha que o povo do norte aqui, nós, manauaras, amazonenses, nós temos isso? Em parte, eu acho que tem, porque a população de Manaus é predominantemente migrante, não é? É uma população migrante que veio para cá com baixa renda, é uma população de baixa cultura. Então, esse é um problema, né? Geralmente, a população que é daqui e que é educada e que tem acesso aos meios de investigação científica, esse tipo de preocupação é uma preocupação que aparece do senso comum, que ela é proveniente da ignorância de dados sobre o Brasil.
Isso em parte é verdade, mas há uma outra parte sim. Quer dizer, como nós amazônidas podemos nos caracterizar diante do Brasil? A nossa base social e cultural maior é indígena. E é assim que a gente deve ser, se apresentar e se orgulhar. Mesmo que nós tenhamos contribuições de populações milenares, como um ou outro africano, como populações árabes, como os judeus que estão num processo de adaptabilidade enorme na Amazônia, como as populações japonesas que para cá vieram, aqui é um dos maiores focos da migração japonesa do Brasil, como outras populações que vieram na época do Império Austro-Húngaro, como os trabalhadores com os vitrais, os que construíram o Teatro Amazonas, como uma engenharia militar que era estrangeira, toda essa contribuição forma aquilo que nós somos hoje. Quer dizer, parte de nós não pode dizer que é só indígena, parte de nós não pode dizer que é só hispânica, porque a Amazônia é muito diversa. Só para você ter uma ideia, a Amazônia brasileira era até Belém. Isso que a gente chama Amazônia brasileira, que por sua vez não era brasileira, porque era o vice-reino do Grão-Pará e do Rio Negro, separado do Brasil. Esta parte onde estamos hoje era Nova Andaluzia, era Amazônia hispânica. Então tem uma contribuição muito grande da presença hispânica na Amazônia, especialmente nas cidades de mais de um século. E dou exemplo do Esquari, Tefé, por exemplo, não é? Então tem uma contribuição de outros povos, de outras populações. Essa dúvida de como se posicionar em relação ao Brasil gera, digamos assim, esse sentimento de aparente inferioridade. E eu digo que é aparente, porque no fundo a população amazônica é muito resistente, ela sobrevive na natureza e na sociedade, com ou sem o apoio do Brasil. Ela, de certa forma, impõe um padrão de sociabilidade que é proveniente dos seus costumes, da sua comida, da sua oferta de energia calórica, ou seja, dos seus padrões de lendas e da cultura que aqui sobrevive. Ela impõe uma sociabilidade. E hoje, na dimensão contemporânea, sabe-se que é uma população muito trabalhadora. A gente vê a juventude criando, participando dos meios de comunicação, batalhando, procurando melhorar o seu trabalho. O exemplo maior você pode ter visto recentemente, os nossos jovens falando línguas, os nossos jovens recebendo bem os turistas estrangeiros, e isso nós temos que nos orgulhar. Primeiro dessa herança, que está na nossa pele, no nosso gosto, na nossa cor, na nossa forma de sociabilidade. E segundo, do nosso futuro, que é muito promissor, porque somos uma população trabalhadora, uma população que estuda e especialmente uma população que aceita todos os povos do mundo, e isso é sinal de civilidade. É verdade, eu adoro ser amazônica. Nós adoramos, né, Marilene? Quando eu for para fora, eu já coloco meu cocá, sou da Amazônia, assim. Olha, nós estamos conversando hoje com Marilene Correia e o bate-papo está super bacana. Eu sei que você também está gostando, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia Mulher no intervalo. Ó, bem pequenininho, sai daí não.